gente se senta diante de um médico, mesmo que não seja naquele momento por causa da Covid, e vai responder aquelas perguntas de praxe, se tem diabetes, histórico de pressão alta, informar que teve Covid passou a ser relevante, porque é uma doença multifatorial e com efeitos que podem aparecer a longo prazo. Ter isso em mente é fundamental para profissionais da área, para a população em geral e para os gestores de saúde pública. Nos últimos meses, você já deve ter escutado a expressão Covid longa. São os efeitos prolongados de quem contraiu o coronavírus. São dezenas de sintomas, muitas vezes sem relação com aqueles observados durante a chamada fase aguda da infecção. E como lembrou o Dr. Drauzio Varella, podem atingir até mesmo quem não desenvolveu quadros graves da doença. Esses quadros foram ficando tão variados. Teve um trabalho feito com 200 pacientes que se curaram da Covid e foram descritos 205 sintomas persistentes. A Covid é chamada de longa quando ela dura mais do que 4 semanas, contadas a partir do primeiro sintoma. Mas em muitos casos os sintomas persistem por meses. Alguns deles a gente desconfia que até fiquem crônicos, que possam persistir por mais tempo. A Covid longa, embora seja mais comum nos pacientes que tiveram o quadro grave da doença, ela pode acontecer em pessoas que tiveram quadros muito pouco sintomáticos. Um estudo da Fiocruz, publicado este mês, reforça essa constatação e adiciona informações sobre pacientes aqui do Brasil. O levantamento acompanhou 646 pessoas que tiveram Covid por 14 meses. Metade delas, 324, tiveram sintomas pós-infecção. Foram contabilizados 23 sintomas. Fadiga, com 35%, tosse persistente, com 34%, e dificuldade para respirar, com 26%, lideram os efeitos pós-infecção mais comuns. Mas há outros, como insônia e ansiedade, e ainda os mais graves, como a trombose. Porém, um segundo estudo traz uma notícia que pode ser animadora. Uma pesquisa recente, feita pela Universidade King's College, de Londres, sugere que estar completamente vacinado pode reduzir pela metade a chance de desenvolver Covid longa, após a chamada infecção breakthrough, aquela que acontece mesmo após a vacinação. O que esse levantamento revela sobre a incidência da Covid longa? A idade, as comorbidades e o tabagismo aumentam o risco de desenvolvimento de efeitos prolongados? E como a vacinação pode ser uma arma também contra esses desdobramentos da infecção aguda? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com a pesquisadora da Fiocruz, Rafaela Fortini, coordenadora do estudo. Fique com a gente. Rafaela Fortini, dá para dizer que esse é o mais longo, talvez o primeiro estudo já realizado aqui no país sobre a Covid longa, e como ele foi feito? Isso mesmo, esse estudo é um estudo longitudinal, ele é o estudo de acompanhamento, que nós começamos esse acompanhamento desde o primeiro momento em que esse paciente dá entrada, né, com as queixas de sintoma e tem o diagnóstico de Covid-19 confirmado por PCR, e nós começamos esse acompanhamento então nessa fase aguda da infecção e continuamos por mais 14 meses. Estamos nesse momento com 14 meses, com os dados bem trabalhados, mas esse monitoramento continua. Nesse momento, nós já temos alguns pacientes que já estão com 19 meses de acompanhamento e muitos deles continuam ainda manifestando, né, essas sequelas. Então, esse é o estudo mais longo que nós temos nesse momento no nosso país de acompanhamento, trazendo essas informações sobre a Covid longa. Esses pacientes são acompanhados, alguns presencialmente, aqueles que não conseguem, né, estar conosco presencialmente, estamos com eles em plataformas online ou por telefone. Eles manifestam os seus relatos, a gente escuta esses relatos, alguns deles precisam de uma avaliação clínica, então esses são encaminhados, né, e nos reportam esses resultados dessas avaliações clínicas, de forma que todos eles têm um diagnóstico de Covid longa confirmado.
Antes da gente mergulhar nos resultados em si, como é que se caracteriza a Covid longa, considerando que foram analisados 23 sintomas que podem ou não ser vistos como relacionados com a infecção prévia pelo coronavírus? A Covid longa, ela recebeu uma classificação pela própria Organização Mundial de Saúde, que hoje, inclusive, reconhece, né, essa condição como um novo problema de saúde pública que precisamos enfrentar e saber como lidar com ele. A OMS exemplificou sintomas como fadiga, falta de ar prolongado, inflamação em pulmões e coração e problemas de memória durante meses. E aqueles pacientes que têm a Covid-19 confirmada, se recuperam dessa infecção aguda e passam a manifestar algumas semanas depois alguns sintomas que podem ser sintomas remanescentes, tendo uma relação direta com aqueles mesmos sintomas que são sentidos durante a infecção aguda, mas em outros muitos casos, como sequelas, como novas condições que passam a aparecer, né, nesse paciente após essa recuperação. Condições que ele não tinha previamente a Covid, muitas vezes ele não manifestou durante a infecção aguda, mas ele passa a manifestar, portanto, depois, algumas semanas depois aí da recuperação da Covid-19. São vários os sintomas. Neste estudo, nós temos 23 sintomas e sequelas que foram reportados, que foram diagnosticados, alguns deles de característica mais leve, outros de característica mais grave, e todos eles vindo de infecções leves, moderadas ou graves da Covid-19. Bom, com relação agora aos resultados, né? Quais são os sintomas que aparecem com maior frequência e como eles se relacionam, primeiro, com a idade do paciente e depois com a gravidade do quadro durante essa fase aguda da doença? Os principais sintomas percebidos foram fadiga, né? Esse é de longe o maior relato que nós temos. A fadiga, que é aquele cansaço mais extremo. Assinar atestados e receitas. Para Ronaldo, tarefa corriqueira em 30 anos de medicina. Essa é apenas uma entre as tantas coisas que ele ainda está reaprendendo a fazer. Uma tosse seca persistente, perda de olfato, perda de paladar que se mantiveram, né, depois da infecção, dores de cabeça também frequentes e quase que diárias, dor no corpo, dor muscular e aqueles que são considerados mais significativos, assim, mais graves, né, como a dificuldade respiratória, insônia, ansiedade, hipertensão arterial, alguns pacientes que relatam que tinham uma hipertensão arterial controlada e hoje têm uma dificuldade nesse controle dessa hipertensão, e outros que não eram hipertensos que passaram a ser hipertensos. Além de trombose e a baixa motilidade, quer dizer, a dificuldade de locomoção, né, às vezes para atividades simples mesmo, no trabalho ou mesmo em casa. Esses são sintomas mais significativos que foram encontrados. Nós tivemos, em média, entre 2 e 3 sintomas sentidos por cada pessoa, e a idade variou entre 18 e 91 anos. Nós fizemos 2 tipos de avaliações. Uma primeira avaliação que é para ver a relação direta entre a presença de comorbidades, a gravidade da infecção pelo coronavírus, a idade, para ver se esses são fatores que levam, né, ao maior risco. Por exemplo, uma idade mais avançada leva ao maior risco de desenvolvimento de Covid longa. Então, nós fizemos essa avaliação e não encontramos uma relação direta, o que nos fez entender que toda essa ampla faixa etária de pacientes está propenso a desenvolver a Covid longa. Da mesma forma, a Covid longa pode vir a partir da infecção leve, né, da Covid-19 leve, moderada ou grave, mas nós fizemos também uma segunda avaliação, que é uma avaliação de correlação indireta, assim chamamos, onde a gente entende que já conhecemos bem essa informação, né, de que pacientes com maior idade ou pacientes com algumas comorbidades tendem a ter uma infecção, a Covid-19, com uma sintomatologia mais grave, e isso acaba gerando um aumento no risco de desenvolvimento de sequelas. E com relação a comorbidades, há comorbidades que cruzadas com a Covid têm mais chance de produzir efeitos relacionados à Covid longa? Também fizemos essa correlação. Nós tivemos 7 comorbidades, que foi a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e a condição do tabagismo e do alcoolismo, que foram comorbidades e condições que estiveram mais relacionadas com infecções mais graves.
E aí, consequentemente, aumenta-se a chance de ter sequelas mais graves. Mas, como eu disse, uma correlação direta não foi observada entre a gravidade da infecção e a gravidade das sequelas obtidas. Dados do Ministério da Saúde apontam que abril, mês passado, foi o mês com menor taxa de mortes por Covid em todo o Brasil. No estado do Rio, entre fevereiro e março, houve uma queda de mais de 77% no número de óbitos. Tem outro dado importante, né, em relação à vacina. Em que medida ter contraído a doença sem ter se vacinado amplia a chance de desenvolver sintomas relacionados à Covid longa? Na grande maioria da população estudada, né, acompanhada monitorada neste estudo, foi de uma população que ainda não estava vacinada. Então, nós temos aqui um dado que mostra o risco, né, do desenvolvimento da Covid longa para pessoas que não se vacinaram. Agora, nós passamos a acompanhar, também já estamos nesse monitoramento de pessoas vacinadas e que tiveram a infecção, né, por coronavírus. Então, hoje o que a gente já observa é que as pessoas vacinadas tendem a ter uma infecção mais leve, muitas vezes assintomáticas. E isso acaba tendo uma correlação com um menor risco de desenvolvimento de sequelas mais graves. Mas esse monitoramento ele está sendo feito neste momento, então assim, é uma informação ainda preliminar, a gente precisa continuar nesse acompanhamento e nós temos a expectativa de que essas infecções que acometem pessoas vacinadas e têm essa característica de serem mais leves e com sintomatologia mais leves, tenham também um impacto positivo, né, na redução da Covid longa. Agora, Rafaela, com relação à duração, né, dessa Covid longa, o estudo consegue mensurar quais são os fatores que, por exemplo, levam um paciente a ter um determinado sintoma por mais tempo, outro por menos tempo, por exemplo, descontrole da hipertensão arterial ou sistemáticas dores de cabeça? Esse estudo já avaliou esses pacientes por 14 meses, nós continuamos nesse monitoramento ainda, continuamos esse monitoramento com esses pacientes, já alcançamos 19 meses de monitoramento e estamos vendo que a grande maioria desses pacientes ainda continua com essas mesmas sequelas e condições. Algumas dessas sequelas precisaram de uma intervenção clínica, uma intervenção médica ou de outros profissionais da saúde para que ela fosse controlada. Por exemplo, a trombose, casos de insônia, casos de ansiedade, precisaram dessa intervenção e foram tratadas. Mas outras condições continuam, outras sequelas permanecem e hoje a gente parte, né, para esse, não só a Fiocruz, mas a ciência de uma maneira mais ampla, hoje parte em busca do entendimento sobre como essas sequelas estão acontecendo, estão se originando, né, a partir da infecção aguda. Existe uma correlação já mostrada com a questão neurológica, para muitas delas, para outras ainda não. Então, assim, essas vias, como isso acontece no organismo, que a gente chama de fisiopatologia, está nesse momento sendo estudada, sendo trabalhada, para que a gente consiga entender, porque o que a gente observa claramente é que são vários os órgãos que são acometidos, né? E muitas vezes, inicialmente, parece estranha a correlação com a Covid, porque muitas vezes os pacientes não sentiram durante a infecção esses sintomas e passam a manifestar isso tardiamente, depois de recuperados da infecção. Então, estamos avançando agora nesses estudos para que a gente tenha esses dados e esse entendimento. Agora, Rafaela, não é só o vírus da Covid que causa efeitos de longa duração, né? A infecção pelo chikungunya, por exemplo, pode também causar efeito durante meses. Por que isso acontece? Isso se estende a todos os vírus ou só alguns? O SARS-CoV tem alguma característica específica que leve a essa condição de sequelas mais duradouras? Isso é uma característica que é observada para muitas infecções virais. Como você citou uma delas, tem outras, né? Na verdade, da mesma família aí do coronavírus, nós temos o MERS, o SARS, todos eles já conhecemos há alguns bons anos, né? Esses outros vírus que não coronavírus.
com o qual estamos lidando há pouco tempo, né, mais recente, mas nós já sabemos que vírus da mesma família, né, do coronavírus tem essa característica. Mas mesmo assim, a gente precisa caminhar nesse entendimento, que é exatamente o que eu falei, né, agora há pouco. Nós precisamos caminhar nesse entendimento porque a questão do coronavírus, apesar da gente ver similaridades com outros vírus nessa questão da persistência, na formação de sequelas, ainda é uma nova condição. Então, a gente precisa avançar e é o que fazemos nesse momento. Nessa especulação, né? Claro, eu estou especulando aqui. Não são as lesões da fase aguda que podem também ajudar a ter esses sintomas mais prolongados? Ou seja, a pessoa tem comprometimentos que ficam duradouros e acabam tendo efeitos até eventualmente inesperados para aquela pessoa? Sem dúvida, existe uma correlação direta, né, entre aquilo que, como essa infecção acontece naquela pessoa, né, naquele organismo. Realmente existe com certeza essa conexão direta e é exatamente esse o entendimento que precisamos ter, porque muitas vezes a gente não foi percebido aquilo na infecção aguda, né, e a gente passa a perceber isso depois durante a Covid longa. E essas vias, esse entendimento, ele a partir desse momento que a gente vai começar a ter esses esclarecimentos. Agora, a gente está, nesse momento, infelizmente, acompanhando um aumento significativo de novos casos, né, até mesmo de internações, também combinadas com outras infecções respiratórias. Mas já é um momento de pessoas majoritariamente vacinadas. A gente pode presumir que nesse novo momento, nesse novo ambiente, assim como o risco de hospitalização e morte é menor, o risco de Covid longa também é reduzido com o avanço da vacinação? Essa é a nossa expectativa. Estamos nesse momento fazendo esse acompanhamento agora com pessoas vacinadas, por todas as vacinas que temos disponíveis e aprovadas no Brasil, também por um longo período de tempo. Essas pessoas vacinadas que vêm a se infectar pelo coronavírus, elas tendem a ter, como já sabemos, uma infecção mais leve, muitas vezes assintomáticas, e agora precisamos entender qual é o risco, né? O risco é menor dessa Covid longa acontecer, o risco de sequelas graves também é menor, então é nesse acompanhamento que estamos nesse momento. Temos algumas informações preliminares que nos direcionam para esse caminho, mas precisamos ainda continuar seguindo nesse monitoramento. E esse monitoramento segue por quanto tempo? Qual é o escopo da pesquisa a partir de agora? Por exemplo, esses pacientes que já estão sendo acompanhados há 18 meses ficarão sob acompanhamento por quanto tempo? E esses novos vacinados, quando a gente já vai ter os primeiros resultados desse tipo de análise? Da mesma forma que seguimos avaliando, né, seguimos nesse monitoramento dos pacientes antes da vacinação, dos pacientes não vacinados, estamos também fazendo da mesma forma acompanhamento dos pacientes, das pessoas vacinadas que vêm a se infectar, né, pelo coronavírus. Não temos data para terminar esse estudo ainda, continuamos seguindo porque estamos vendo que precisamos dar continuidade à medida que avançarmos na finalização dessas sequelas, aí a gente pode estabelecer um tempo. Nesse momento a gente segue sem data para terminar. Nós fazemos o acompanhamento de quase 3 mil vacinados, de pessoas vacinadas, nem todas, obviamente, se infectaram com o coronavírus. Uma parte pequena dessa população de vacinados em acompanhamento tiveram uma infecção e esses são os que seguem acompanhamento. Nós esperamos que em breve, né, a gente já possa dar dados mais precisos com relação a essa população. Rafaela, o que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo agora e teve Covid e está sentindo algum desses sintomas, né, de forma persistente? Porque às vezes as pessoas ficam até na dúvida se é de fato sequela da Covid. Tem aqueles mais óbvios, né, tipo perda do olfato, mas às vezes a pessoa acha que tem uma percepção de falta de concentração, de perda de memória ou esse cansaço. É importante sempre procurar ajuda médica os serviços médicos estão preparados para receber esses pacientes com Covid longa? É importante que as pessoas que percebam, né, que tem algum sintoma remanescente da infecção da Covid-19 ou que passam a manifestar alguma sequela, que tem essa percepção, procurem um atendimento médico, não só médico, mas de vários profissionais. Nós temos várias equipes já por exemplo, de fisioterapeutas que estão trabalhando de uma maneira muito, muito positiva, com muito sucesso, com várias dessas sequelas. Então, é importante que se procure o profissional de saúde, até porque
por unanimidade, né? Todos os pacientes que nós acompanhamos relatam a mesma queixa, de terem tido uma alteração, uma perda da qualidade de vida que eles têm. Então, eles têm alguma dificuldade, alguma restrição em fazer atividades rotineiras, em casa, no trabalho. Então, é importante que essas sequelas não afetem, né, essa qualidade de vida desse paciente, mesmo que leves. A recomendação principal é, se você teve Covid e o cansaço não foi embora, procure um médico. E na maioria esmagadora dos casos, o tratamento adequado vai ser exercício. Então é importante que as pessoas procurem sim os profissionais de saúde, e é importante, da mesma forma como você disse, que os profissionais de saúde estejam preparados, né? Tenham a sensibilidade, estejam preparados para receber e acolher esses pacientes, para avançar no tratamento dessas sequelas, ou minimamente na redução, né, da intensidade dessa sequela, para que a qualidade de vida desse paciente volte a ser como era. E mais do que isso, o poder público precisa se preparar, né, para a demanda que vem agora de pacientes sintomáticos pela Covid longa. Rafaela Fortini, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafaela, um grande abraço e uma ótima semana. Obrigada, um abraço e uma ótima semana. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da BBC News Brasil e do canal no YouTube do Dr. Drauzio Varela. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.